Acende fogo. Estivemos no sábado com todos os jovens, todos não, né? Uma boa parte dos dócimos lá na igreja do Tatuapé, de São Bernardo, Morumbi, Tatuapé e Ipiranga. No dia 15 de junho será aqui. Eu queria que a gente fizesse assim, um culto especial mesmo para honrar a vida dos nossos adolescentes. Amém? Então põe na sua agenda, como nós fizemos no último, né? Ainda vou falar isso com o Marcelo, mas vamos ter lanche para servir para os adolescentes, né? Vamos fazer uma festa no padrão que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Com excelência, com qualidade, com bênção. E você que não é mais adolescente, mas tem uma adolescência madura, venha participar junto com a gente, porque para eles a movimentação é importante, né? Para eles é importante a movimentação, eles sentirem que a igreja apoia eles, né? E logo a gente vai ter aqui pelo menos 1 ou 2 vezes por mês o culto deles, eles vão tocar, eles vão cantar, eles vão pregar. Eu creio muito nessa geração, amém? Os nossos adolescentes. Traz um amigo, traz um adolescente vizinho, né? Aquele que dá trabalho lá no prédio, lá no condomínio, lá na rua, e vai ser fantástico. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Quem achou 2 Samuel 6? Acharam? Hoje eu vou ler poucos versículos, mas eu vou trabalhar muito na revelação desses versículos. Amém? 2 Samuel 6, no verso 11. Posso ler? Diz assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Senhor, ministra a nossa vida hoje à noite. Que esse ensinamento seja profundo aos corações. E que nós tenhamos a experiência de, pelo fato de termos a Tua presença, que o Senhor abençoe toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obed, ele entrou para a história de Deus. Obed não estava fazendo parte de tudo que Deus estava fazendo. Mas quando Davi tentava transportar a arca, não da forma que deveria, mas da forma que ele entendia que era correta, presta atenção nisso. Por mais que você pense que há um caminho, um atalho, existe um caminho correto para se viver com Deus. A arca deveria ser transportada em varais nos ombros de pessoas preparadas. E Davi levou carros de boi, ele levou uma estrutura humana perfeita para transportar a presença de Deus. E no meio daquela caminhada, o carro balançou, porque os bois tropeçaram, e Uzá foi segurar a arca e ele morreu. Eu não acredito que Uzá foi para o inferno, eu acredito que Deus salvou Uzá, mas usou Uzá para mostrar que Davi estava conduzindo da forma errada, estava fazendo a coisa certa, mas da forma errada. E quando Deus usa a vida de Uzá, recolhe Uzá para despertar Davi, porque Davi até aí vinha fazendo escolhas assertivas, a vida dele estava sendo construída assertivamente. Mas em um detalhe muito importante, ele se distrai. E porque ele se distraiu ali, o que aconteceu? O Senhor recolhe alguém precioso para poder despertar Davi, que ele precisava corrigir
os detalhes da caminhada dele, porque ele havia acabado de assumir o reinado. E na posição que Deus estava o colocando, era necessário que ele alinhasse a rota dele. Amém? Porque para o nível que ele estava vivendo, estava ótimo. Mas para aquilo que ele viveria dali para frente, precisaria ajustar. E nós vemos que Davi passa por um despertar, e enquanto ele foi alinhar o coração dele, ele foi alinhar a vida dele, ele deixa a arca onde? Na casa de Obed-edom. Ele deixou a casa de Obed-edom abençoada em Gate, porque ele deixou a arca lá em Gate, na casa de Obed-edom. E Obed-edom, num nível espiritual muito mais imaturo do que Davi, cuidou da arca com muito zelo. E aquela arca que estava ali representando a presença de Deus, abençoou toda a família de Obed-edom. Amém? E eu quero declarar que aqui tem um exército de vários Obed-edom aqui. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e fala: eu sou Obed-edom nessa noite. Eu vou andar com a presença de Deus e toda a minha família será abençoada. Eu colocarei a minha família no altar, em nome de Jesus. É interessante que o que a arca ministrava achou espaço para entrar no coração de Obed-edom. Eu, quando ministro, eu tenho sentimentos do que eu imagino que vai ser a reunião. Eu oro, eu profetizo, mas o Espírito de Deus, ele ministra aonde é falada a palavra dele. E nós temos que estar sensíveis para entender o que a palavra de Deus está ministrando, para que a gente interaja com o Espírito de Deus, para que a gente possa se movimentar na direção que o Espírito está nos levando. A presença de Deus ali na arca ministrava. E Obed-edom, um homem sensível, ele começa a entender o que o Espírito de Deus estava ministrando. E porque ele entende o que o Espírito de Deus estava ministrando, a família dele foi abençoada. E a sua família, quando você entende o que Deus está ministrando, será abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? Agora, por que Davi guardou a arca na casa de Obed-edom? Davi só precisava de um lugar seguro. Mas Obed-edom não era uma pessoa qualquer. Apesar de não estar em Jerusalém, ele fazia parte de uma linhagem de Levi. E os levitas também eram adoradores, eram pessoas que ministravam ao Senhor. Eu acredito que Davi sabia que Obed-edom, por ser de uma tribo abençoada, de uma tribo que ministrava ao Senhor, ele teria a sensibilidade para entender o que representava aquela arca. E nós precisamos, irmãos, nos tornar mais sensíveis para entender o que representa a presença de Deus na nossa vida. Amém? O que significa a presença de Deus na nossa vida. Nós vamos colocar a chave da nossa casa no altar, do nosso trabalho, representando que estaremos abençoando. Nós precisamos estar sensíveis para que a gente saia daqui como uma fonte abençoadora do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. E quando Obed disseram que aquela arca não foi parar na casa dele por acaso, ele decidiu fazer da sua própria casa um lugar para que fosse a casa de Deus. Irmãozinho, irmãzinha do meu coração, que a sua casa, você escolha fazer aquele ambiente um lugar abençoado
por Deus. Amém? A casa de Obed não era uma casa abençoada por Deus, mas a arca foi para lá. Ele deixou Deus ministrar nele, e aquele lugar se tornou um lugar abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e fala: nessa noite eu dou espaço, eu construo um lugar no mundo espiritual, dentro da minha casa, para minha casa ser a casa de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Davi precisava guardar a arca do Senhor no lugar seguro, e a casa de um descendente de Levi recebe a arca. E um descendente de Levi, ainda que estava distante de Deus, tinha algo que pulsava dentro dele, que era uma sede, uma fome, foi impactado pela presença de Deus. E o impacto da presença de Deus fez com que toda a família dele fosse abençoada. E mexe muito comigo, irmão, entender que a percepção dele foi muito rápida acerca daquilo que ele precisava da presença de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, deixa a percepção que o Espírito está derramando nessa noite ser rápida, ser imediata na tua vida. Amém? Porque quando você deixa a presença de Deus ministrar, e você está sensível, milagres acontecem. E Obed sabia: olha, normalmente não é assim, mas está sendo diferente, está sendo maravilhoso, não é coincidência. Desde que essa arca chegou nesse lugar, tudo começou a se transformar. E a presença de Deus transforma, e a presença de Deus vai transformar a tua casa, vai transformar a tua vida, vai transformar os teus pensamentos. Deixa o teu coração sensível para que essa água fresca do Espírito possa governar o teu coração. Eu estava estudando um pouco mais sobre esse cara, sobre essa pessoa, sobre esse homem de Deus. Ele teve 8 filhos e muitos netos. Muitos. 8 filhos e muitos netos. E a bênção de Deus reinou na geração dele. Amém? Você vai ter muitos filhos, você vai ter muitos netos, até bisnetos. E o Senhor vai reinar nas suas gerações, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sou fã dos meus filhos, né? Eu gosto mais deles. E eles são os reis das pérolas, né? E eles soltam umas assim que a gente fica até... não tem noção da profundidade que eles têm do conhecimento de Deus, né? E a minha filha gosta muito da área de espiritual, só que ela fala muito pouco. Esses dias eu estava falando que ela vai ser usada na área de libertação, né? E ela solta umas pérolas. Eu falo, a percepção que essa criança tem, gente. Queria eu, com 14 para 15, ter essa maturidade do mundo espiritual. O discernimento, porque ser filho de pastor, irmão, tem que ser quase anjo para aguentar. Eu creio que a nossa família, Deus está trabalhando nela de forma poderosa. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos profetizar isso? Fala comigo em nome de Jesus. Eu declaro o trabalhar de Deus na minha família de forma sobrenatural e extraordinária, até nas pessoas mais difíceis, nas pessoas que estão com maior sofrimento. Deus agirá na vida deles em nome de Jesus Cristo. Amém. Até nos mais difíceis. E é interessante os detalhes, né? Onde Obed-edom morava, Gate, né? Nós lemos, foi Gate.
Foi Gate, né? Foi, Gate. Gate ficava no meio do caminho entre Kiriat Jearim, que era o lugar que a arca estava, e Jerusalém, aonde ela precisava estar. E Obed-edom representava um povo que vivia em cima do muro. E quando chegou a presença de Deus, Obed-edom saiu de cima do muro e ele seguiu a arca, ele seguiu a presença. Deus quer te levar a viver na presença dele. Amém? Se você fazia parte do povo de Kiriat Jearim e parou no meio do caminho na sua conversão, Deus quer te levar para Jerusalém, para que tudo aquilo que Ele tem, não só para você, mas para a tua família, isso aconteça. Porque o que aconteceu em Gate, no meio do caminho entre Kiriat Jearim e Jerusalém, impactou a vida dele. Mais para frente na pregação, você vai perceber que ele seguiu a arca. Ele foi restaurado no ofício, ele foi restaurado naquilo que ele tinha para a vida dele. E hoje, irmão e irmã, se você ainda está em cima do muro, saia de Kiriat Jearim, saia de Gate e vamos para Jerusalém. Oh! Isso é tremendo, irmão. Olha, se eu tivesse lá com meu amigo Marcos Feliciano, eu ia dar tanto pulo. Deus está nos chamando para sair de Gate. Amém? Amém. Sai de cima do muro. Deus está te chamando para sair de Kiriat Jearim e ir para Jerusalém, o lugar que o Senhor abençoa a tempo e a fora de tempo. Quem vai para Jerusalém? Fala, eu vou para Jerusalém. Eu saio de cima do muro. Eu saio de Gate. Eu saio de Kiriat Jearim hoje. E quais são os aprendizados dessa história para nós? Olhando para Obed, a gente percebe que ele entendeu que Deus estava o chamando para algo muito maior do que ele estava vivendo em Gate, no muro. Deus tem muito para fazer na tua vida. Amém. Amém? Amém. É aquilo que eu falo, quem não batizou ainda batiza. Quem não despertou ainda para aquilo que Deus fala, desperta. Amém? Amém. Desperta, tu que dorme. Tem coisas muito profundas que Deus quer fazer na tua vida. Tem coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. E Deus está te chamando, irmão. Desperta, sai de Gate hoje. Amém? Amém. A presença de Deus desperta e a gente segue se quiser. A presença de Deus na casa de Obed não despertou, mas ele seguiria, ou ficaria, ou voltaria para Kiriat Jearim. Mas ele foi para Jerusalém. E você vai para Jerusalém. Amém? Segundo aprendizado, Obed valorizou o que Deus fez na casa dele num pequeno período que a arca esteve lá. Não foi eterno, mas foi o suficiente para se tornar inesquecível. Amém? Amém. Tem um casal, uma família que ficou aqui com a gente um tempo, e eram já de Deus. E até hoje a gente mantém amizade. E eles falam, pastor, a gente ficou pouquíssimo tempo com vocês aí na fonte do Morumbi, mas foi o suficiente para se tornar inesquecível. Porque eles falam de um crescimento espiritual extraordinário que eles tiveram com Deus. Saiu as escamas do jugo, da religiosidade, do fardo. E eles passaram a seguir a arca por opção, por necessidade, por querer a presença. E a presença de Deus vai
estar na tua casa, porque esta será a tua decisão. Amém? Amém? Levanta sua mão para o céu e fala: eu decido hoje à noite a levar a presença de Deus para minha casa. E esse último aprendizado, Obed seguiu a arca até Jerusalém, e lá ele deixou Deus completar a obra que estava inacabada na vida dele. Isso é muito forte, gente. O diabo é especialista em tornar-nos uma obra inacabada. Eu falo muito isso. Uma história que não terminou, né? A sua história vai terminar. Amém. E eu ouso profetizar que vai ser com um final feliz. Amém. Você acha que você está aqui por acaso? Hã? É por acaso que você está aqui? Você saiu da onde hoje? Ribeirão? Por acaso? Pode ter vindo se arrastando no meio desse São Paulo, ou arrastado. Não foi por acaso. Não há por acaso na presença de Deus, a não ser que a gente deixe ficar por acaso. Mas diante de Deus não há por acaso. Amém? Não há. Não há. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não há coincidência. Você não chegou aqui no meio desse tumulto por acaso. Deus te trouxe aqui para colocar uma marca de Obed-Edom na tua vida. E Deus vai te levar a ter uma obra completada. Completada. Eu orei muito na minha vida e oro muito para entender o que Deus tem para mim. Ah, sou pastor, legal, é uma bênção. Vocês falam que é uma bênção, né? Mas eu tenho pedido para Deus me colocar no centro, mas exatamente no núcleo da vontade dele. E aí começaram algumas mexidas na minha vida. E mexeu muito, mas muito. Ao ponto de eu me sentir meio desgovernado, né? Não sei se você já andou com um carro de pneu careca no meio do barro, no barro molhado. Você quer virar um carro para o lado, o que ele faz? Você quer acelerar, ele não vai. Você breca, ele começa a andar. É assim. E eu fiquei meio assim, eu queria acelerar, patinava. Eu brecava e ia para o barranco. Eu virava para um lado e ele encostava a traseira. Eu falei, meu Deus, está acontecendo. Mas ele falava, você vai sair mesmo, eu só estou arrumando a sua vida. Aí comecei a me organizar na empresa, comecei a me organizar em umas situações. E aí a coisa vai, né? Vai mexendo com a gente, vai mexendo com a estrutura da gente, com a família da gente, com a compreensão do mundo espiritual, do ministério. Porque eu falei para Deus, eu não quero me tornar uma obra que não termina assim. Nesses 15 ou 16 anos que eu aceitei fazer a tua vontade, que confesso que não era minha, mas eu aceitei fazer a vontade dele. Muita coisa boa aconteceu, tem muita história linda aí construída pelo Brasil afora. E até em outros países, pessoas que caminharam junto com a gente. Mas eu decidi seguir a arca até Jerusalém, para que eu encontre a vontade soberana de Deus na minha vida. Eu já sei qual é? Não. Mas vou pregar e vou falar aonde eu for. E o sinal vai ser que os sinais de Deus vão se manifestar. Amém? Eu vejo todo mundo aqui, né, que já foi batizado com a gente, é feliz aqui,
outro Deus aqui. Isso tudo é um alimento espiritual para a gente continuar seguindo. E o dia que Deus revelar o núcleo, todos nós vamos celebrar e nos alegrar com o Senhor nosso Deus. Amém. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque você talvez não saiba o que Deus tem para você, mas eu também não sei. Mas qual é a nossa parte? Seguir na presença. Amém? Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim, olha bem no olho dele. E fala, primeiro, acorda que você está com sono. Você está quase perdendo a bênção. Agora você fala para ele, você já acordou? Agora fala, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai te revelar a obra perfeita que Ele tem na tua vida. Continua caminhando, que os sinais seguirão a sua vida enquanto você crer na palavra poderosa dEle, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Olha 1 Crônicas 15, no verso 19. Abra comigo, por favor. Acharam? Quem achou? No verso 19 de 1 Crônicas 15 diz: os músicos Emã, Asaf e Etan foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Oni, Eliabe, Maazéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. O que é tom agudo? Faz um tom agudo aí. Então eles tocavam a harpa em tom agudo. Matitias, Elifeléu, Miqunéias. Quem? Ué, o Geteu do meio do caminho agora estava sendo o quê? Escolhido para fazer o quê? Tocar as liras. O homem que recebeu a arca, que estava em cima do muro, o que Deus fez da vida dele? Tirou ele de cima do muro, levou para Jerusalém, o escolheu e colocou ele na posição dele. Ele era descendente da tribo de adorador, da tribo de Levi, e ele estava sendo colocado na posição dele. Ele foi escolhido para tocar as liras em tons de oitava. Por que, irmão, que isso aconteceu com ele? Porque ele estava o quê? Sensível à presença de quem? De Deus. Se ele não tivesse estado sensível, ele estaria em Gate ainda, em cima do muro. Talvez voltado para Kiriat Jearim, porque os filisteus iam voltar a reinar em Kiriat Jearim com a retirada da arca, aliançado com os filisteus, com os inimigos de Deus. Mas ele escolheu seguir para onde a arca estava, em Jerusalém, e assumir a posição dele. Deus te chama para assumir a posição que vai lutar pela tua família, que vai lutar pelos teus, que vai acreditar nos teus, independente do lugar que eles estiverem. Amém? Amém, irmão? Amém. Só eu que estou aqui empolgado? Vocês estão empolgados também? Ou sou eu? A cara dele. Estou empolgado. Amém? Quem aqui vai para Jerusalém? Aleluia.
para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Você foi escolhido para tocar lira. Você foi escolhido para tocar para o Senhor, para ministrar para o Senhor em prol da tua família. Deus não entrou na tua vida por acaso. A arca não ficou na casa de Obed-Edom por acaso. Deus não te colocou de pé nesses dias por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe aqui para te colocar de pé e mostrar o caminho de Jerusalém. Fica de pé em nome de Jesus. Tem uma música do Regis Danese que é fácil de cantar, todo mundo canta, mas é legal e é bonito quando ele fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Talvez engate quando a família de Obed saiu de Kiriat Jearim para ir para Jerusalém. Ele se feriu no meio do caminho, com as guerras, porque talvez alguém no reinado de Saul se afastou de Deus e ele ficou engate em cima do muro. Mas Deus não desistiu da geração e da linhagem dele. Ele foi resgatar Obed-Edom. E ele tirou de Gate e encorajou ele a seguir para Jerusalém. E Deus vai te